Hoje eu tenho a honra de receber no nosso canal um grande artista que percorreu diversas décadas da nossa cultura, sempre com uma elegância natural ao espírito dele. Hoje, para todos vocês, Homero Cossack. Primeira coisa que eu queria perguntar para você é a sua origem. Você nasceu em Catalão, Goiás, filho de sírios. Conta um pouquinho para nós sobre a sua infância e seus primeiros anos. Bom, muito bem. Eu sou filho de árabes, como você disse, e somos 7 filhos. Eu sou o número 6. E meus pais, como árabes, põem nomes árabes nos filhos, né? Lá havia o Nadir, Nadim, Fuad, Mohammed, e eu, quando eu nasci, o 6º filho, depois tinha Nadim e Fado, as mulheres. E meus filhos pediram para colocar um nome que não fosse árabe em mim. Então o papai disse, bom, que nome vocês querem? Ele disse, não, põe Homero, né? Que é um nome que soa bem e é universal, etc. O papai falou, tá bom, mas ele chegou no cartório e me registrou como Rafi. Olha só. Que é o nome de um irmão dele, mas não contou para ninguém. E eu fui embora, cresci como Homero. Eu não sabia que era Rafi. Com 10 anos de idade é que eu vim a saber, quando eu fui ao cartório para fazer uma carteirinha de identidade, que naquele tempo a gente só fazia a identidade quando entrava para o ginásio. E eu fiquei sabendo que eu não era o Homero, era Rafi. E rapaz, mas isso aí já me incomodou para chu. Então é isso. Mas nós morávamos numa cidade muito pequena e a gente tinha que sair da cidade para fazer um curso superior, porque lá tinha apenas até o curso primário. E os meus irmãos todos iam estudar fora e eu ficava sozinho em casa com a mamãe. Me apeguei muito a ela, fiquei muito filhinho da mamãe. Isso também me trouxe muitos dissabores, né? Porque naquela época o homem tinha que ser muito macho, né? Como se diz, macho, uma palavra tão discrepante. Então eu estudei lá em Catalão. Depois eu fui para estudar em Goiânia. Depois em Ribeirão Preto eu fui fazer odontologia. Porque o papai, ele não era um homem de muito dinheiro, era um grande trabalhador, ele tinha uma máquina de beneficiar arroz. Sabe que o arroz ele aparece com a casca, e para tirar aquela casca tem que ter um mecanismo muito complicado. E o papai tinha uma máquina para isso. Mas ele fazia muita questão que os filhos estudassem. E era muito dispendioso, porque a gente tinha que sair de casa, morar numa pensão, num hotel, e pagar escolas caras. E foi assim que eu estudei em Ribeirão, me formei em odontologia. Mas, durante a infância, que foi passada em Catalão, eu tinha muita propensão para teatro. Lá a gente ouvia rádio, porque o que chegava lá de arte era rádio. Não tinha ainda televisão? Não, nada, não tinha televisão. Tinha rádio, isso quando não faltava luz elétrica, porque também não era sempre que tinha luz. Era uma vida muito sacrificada, sabe? Mas eu tinha um grupo teatral, uns moleques como eu. E fazia teatro e chamava a vizinhança para os espetáculos, cobrando 5 pauzinhos de fósforo por ingresso. Isso para sentar nas últimas fileiras. As primeiras eram 10, era muito caro, 10 palitos de fósforo. E foi assim que eu fui percebendo que eu tinha realmente uma vocação para teatro. E eu imitava os grupos de circo que iam a Catalão, porque o circo ia muito lá. E no circo era circo-teatro. E foi ali que eu aprendi a representar. Maravilha. É interessante ver o seu percurso, porque você estudou odontologia, ainda em Ribeirão Preto. Sim. E quando você recebe aquela proposta de uma outra dentista de São Paulo para que você viesse para cá, você vem né? E começa a sua vida aqui, a sua vida profissional, com o teatro sempre ali no seu imaginário, sempre no teu coração. Sim. E você vai conhecer uma pessoa
com quem você vai fazer teatro, que é um símbolo da nossa cultura, um pilar, que é Antunes Filho, o diretor Antunes Filho. Queria que você falasse um pouquinho sobre esses primeiros passos na carreira junto de Antunes. Muito bem, o Antunes é de saudosíssima memória, era um ser humano muito rico, muito bom. Eles estavam lançando uma peça de teatro com caráter profissional, mas era amador. Quem dirigia o espetáculo era o Antunes e o Flávio Rangel. Era um assistente do Antunes naquela época, né? Então fizeram um teste com muitas pessoas e eu era um bonitão, né? Como a Dercy disse, o Homero foi o homem mais bonito do Brasil, hoje está uma merda. Tá nada, sempre um galã. E eu então fui fazer o teste e o Flávio não me queria, eu era muito tímido. Era muito tímido, tinha pânico, apesar de eu ter minha prática teatral lá no quintal de casa, né, que já me descontraía, quando era assim para uma plateia qualquer, plateia diferente, nossa, rapaz, eu meia hora antes de entrar em cena eu já tremia, sofri muito para isso, sabe? Apesar de querer, de ter prazer em fazer, ninguém me obrigava, ao contrário, pediam para eu não me meter nisso, que era porcaria, que não dá dinheiro, né? Coisas assim. Mas eu era muito chamado internamente para representar. Um pouco também de narcisismo, eu gostava da minha beleza, gostava de me expor, sabe? Tinha muito prazer nisso. Mas aí eu fui fazer o teste, o Flávio não gostou. Eu estava representando um pedacinho do aquilo que o Montgomery Clift fez da Herdeira. A Herdeira. Eu estava fazendo um pedacinho e eu olhei para lá, o Flávio estava fazendo assim. Aquilo me traumatizou tanto, me deu uma sensação de incompetência, porque eu já achava que eu seria incompetente pelo meu temor, pela minha timidez, sabe? Mas isso me valeu muitos anos de análise, são tantas divisões de personalidade, dentista, ator, apresentador, advogado, trabalhar em navios. Quer dizer, era uma divisão muito grande, uma procura, uma busca da minha razão de ser. Objetivos eu tinha muitos, mas uma razão de ser, porque quem sou eu, afinal? Desses todos que eu citei, quem sou eu? Ainda estou procurando, se você souber, me fala, por favor. Mas talvez seja um pouquinho de cada um deles. Eu acho que nós todos somos assim uma série de faculdades, né? Nós todos temos, Mas eu sinto que, eu não sei se o meu signo tende para isso, eu sou geminiano, sou de maio. E o geminiano gosta muito de coisas, ele é muito diversificado, gosta muito de pessoas, se encanta com tudo, mas não afunda muito, é bem na superfície, sabe? Eu achei que o meu horóscopo me explicou um pouco. Mas eu acho que eu hoje, como diz o Fernando Pessoa, que estou só, e posso ver com o poder de ver do coração quanto não sou, quanto não posso ser, quanto se o for serei em vão, hoje vou confessar. Quero sentir-me absolutamente ser ninguém, e de mim mesmo, altivo, demitir-me, por não ter procedido bem. Que maravilha, Homero, que coisa boa. Eu acho que eu não procedi. Que bom que você saiu lá de Catalão, de Ribeirão Preto, e veio para cá para te encontrar. Para me encontrar, para encontrar com tantas pessoas que, como a gente falou, né, que são importantes. A gente falou de Antunes, você também encontrou com uma grande professora que virou sua amiga, Olga Navarro. Foram diversas. Conta um pouquinho dessa convivência com a Olga, do trabalho com ela. Sim. Quando eu terminei justamente a Herdeira com o Antunes, a Olga me foi apresentada como cliente de muitos anos na Itália, fez muito sucesso lá. Ela não era muito querida não, porque ela era uma mulher muito complicada, sabe? Era uma italiana da gema mesmo, tanto assim que tinha um apelido de como é que chama aquela grande atriz forte italiana? Anna Magnani. Tinha o apelido de Anna Magnani, porque ela era intensa, poderosa, mas uma criatura maravilhosa, sabe? As pessoas complicadas sempre me atraíram muito, sabe? Porque eu, com esse complexo todo de faculdades, também não fui muito fácil na vida, não, sabe?
Mas aí houve uma simpatia muito grande entre mim e ela. E ela me disse, escute, rapaz, você é tão bonito, por que você não vem fazer teatro com a gente no Instituto Italiano? Eu falei, opa, teatro? Teatro é comigo, eu quero mesmo. Ela disse, é um curso de língua italiana. E você pode fazer muitos papéis em italiano. Aí não tive dúvida. O dia seguinte já fui lá, me inteirei e já combinei que eu iria entrar na próxima peça, que foi uma de Goldoni, chamado Gli Innamorati, Os Enamorados de Goldoni. Muito bonitinha. Isso eu tenho diversas fotos que um dia eu te mostro. Depois dali passei para outros espetáculos, fiz uma peça infantil, o personagem do Boaventura, mas o melhor papel que eu fiz foi o papel de um carroceiro sujo, vulgar, feio, né? Que eu tinha que entrar em cena e dizer, insomma, dove devo scaricare questo concime? Aí eu comecei a falar de forma poderosa e esqueci a autocrítica, o medo de ficar feio. Poxa, mas foi um sucesso, porque eu estava todo maquiado, descabelado. Foi quando eu descobri que a beleza não te dá carreira. O negócio é assim, a força da entrega. A entrega. E eu, quando me entrego, eu sou muito forte, mas não sou muito fácil de me entregar, não. Até hoje eu sou meio policiado. Escuta, desculpe, esgotando Olga Navarro, depois desses espetáculos diversos que nós fizemos lá em italiano, Goldoni, D'Annunzio, uma porção de autores bons, nós fomos convidados, porque ela era casada com um diplomata italiano, Eduardo Bizzarri, e ele era o diretor do Instituto Cultural Ítalo-Brasileiro. Então ele tinha muita cultura e muito poder nesse campo cultural. E assim nós permanecemos longo tempo amigos, e foi amigo dela até o último dia de vida dela, que ela morreu mal, ficou sem trabalho, ficou sem dinheiro, teve que morar num como é que chama isso? Uma casa de idosos. Hein? Uma casa de idosos. Casa de repouso, que dizem. E faleceu lá. Mas antes disso, ela frequentou muito a minha casa, ficou muito amiga da minha mulher e dos meus filhos. Eu tenho uma casa em Campos de Jordão e a gente foi muitas vezes juntos para lá. É uma beleza, sabe? As pessoas que têm cultura e que têm vivência, elas geralmente mostram um mundo diferente, né? Um mundo de novo, pelo menos um olhar diferente para as coisas. Ela era um tipo desses. Era como a Dercy. Era uma Dercy Gonçalves mais civilizada, sabe? Sim. Mas a Dercy era mais, como diria, primitiva. A Olga era a fantasia teatral. A Dercy era a verdade dura. Tem uma definição... Lindo. Hein? Lindo. Pois é. O Mahatma Gandhi, aquele meu amiguinho, não sei se você é amigo dele também. Sou, a gente troca muita figurinha. Pois é, eu troquei muita figurinha com o neto dele, num trabalho que eu fiz de rearmamento moral. Isso também é outro episódio. O Raj Mohan Gandhi, neto dele, foi meu companheiro de quarto, que a gente viajava de hotel para hotel e dormiam 2 em cada quarto. Aí também surgiu coisas lindas. Mas o Gandhi diz que a verdade é dura como o diamante. Olha que dureza preciosa. E delicada como flor de pessegueiro. Aí eu juntaria a Dercy com a dureza dela e a Olga Navarro com a flor de pessegueiro, toda perfumada e toda dramática, linda. De cada pessoa a gente tira um universo, né? E eu gosto muito de gente, dizem que é do meu signo isso, e queria muito ser psicanalista. Desde criança, quando meu pai disse que eu ia estudar odontologia, porque era mais rápido, era mais barato, eu disse, pai, mas eu queria tanto ser médico para ser um psicanalista. Eu nem sabia direito o que era ser psicanalista, sabe? Mas eu ouvia dizer que a psicanálise transforma a pessoa, explica a ela por que ela vive e tal. Eu tinha muita curiosidade de saber a origem da vida, a minha origem. Sim. A gente ia falar de Ruth Escobar, que você fez a Mãe Coragem. Pois é. Que já era teatro profissional também. Aí acho que foi o segundo teatro profissional que eu fiz, porque o primeiro foi Jaco Antunes no Plantão 21, que eu tive um desempenho muito bom. Mas o meu melhor espetáculo profissional foi o Caso Oppenheimer. Você já ouviu falar nessa peça? Sim, nessa peça? A descoberta... Não. Da bomba atômica, o descobridor da bomba atômica.
e eu fiz o descobridor da bomba de hidrogênio, que era o Teller. Foi sensacional, porque eu estava acabando de voltar de viagem, 5 anos fora, trabalhando com um grupo ideológico que eu fiquei conhecendo aqui. Aí eu voltei de viagem com uma carga muito forte ideológica, defendendo o mundo, acusando o mundo e defendendo um mundo melhor. E convicto, porque você sabe, essas ideologias trabalham muito com o seu inconsciente, aquela coisa de fazer a cabeça, né? Mas foi importante essa peça, foi daí que você recebe um convite de Walter George Durst. Isso mesmo. Olha, rapaz, você andou me investigando, hein? Claro! Foi aí que a Cacilda queria montar o teatro Cacilda Becker na TV o quê? Bandeirantes. E o diretor dela ia ser o Walter Hugo Durst. E ele então estava de teatro em teatro procurando um ator para Cacilda, porque ela tinha brigado com Valmor, ele tinha ido para a França com o Raul Cortez, eles estavam fazendo um teatro, já 2, e ele não estava disponível para ela e nem ela queria mais trabalhar com ele, porque eles brigavam muito. Aí o Walter foi assistir a peça no Teatro da Aliança Francesa. E eram depoimentos que cada um prestava, era um júri muito bacana. Quem fazia o Oppenheimer era o Jairo Arco e Flecha, lembra dele? Maravilhoso. Morreu há pouco tempo também, é sócio do Paulistano. Eu encontrei ele muitas vezes lá. O Rubens de Falco também trabalhava ali. E eu fazia o teller, respondia as perguntas lá do júri, e depois eu levantava e conversava com a plateia, dizendo, né, aquelas coisas fortes. Quando terminava, era um aplauso. Mas como eu precisava daquele aplauso, rapaz. Porque para mim, fazer teatro era sempre estar pecando contra a castidade. Porque minha família nunca quis. Não, nunca. Meu pai dizia, você da tour 2 vezes vai ser balhaço dos outros. Quem vive casa primeiro, tem sua família, depois vai fazer teatro. Sabe aquele medo da desmoralização, o medo de não ter dinheiro? Era tudo por aí. Mas eu tô viajando, né? E agora? Aí, nessa peça, Walter George Durst. Isso, eu fiz muito bem aquele papel e o George Durst levou a Cacilda, sem me falar, para assistir. Ela falou para ele, é esse que eu quero. E foi assim, aí depois nós ficamos nos conhecendo, porque eu não a conhecia pessoalmente. Eu tinha até um certo medo dela, porque ela era, assim, uma como se diz? Uma deusa do teatro. Era uma deusa total. Mas achei ela um amor de pessoa. Meu Deus, que mulher interessante. Que mulher formidável. Lembra uns teleteatros, alguns teleteatros que você fez com ela? Nós, o primeiro que fizemos foi a título de experiência. Foi o Inês de Castro. Ai, que lindo. Aí eu me saí muito bem, porque eu sou muito voltado para o clássico, sabe? Quando precisar gritar e tal, é comigo. Depois, quando terminou esse espetáculo, que era a experiência, o Walter chegou para mim e disse, olha, Homero, essa primeira peça ainda não tínhamos nem assinado o contrato. Naquela época, o grande galã era o Hélio Souto. Sabe quem é? Sim. Você não vai resgatá-lo, porque já morreu, né? Já, infelizmente. Infelizmente. O Hélio Souto. E ele chegou para mim e disse, o Walter disse, você foi muito bem no clássico, foi aprovado. Porque nós pretendemos fazer a Rainha Elizabeth, todos esses antigos. Agora vamos ver um moderno, como é que você se sai. Depois fiz o moderno, o Breve Encontro, saiu muito lindo, foi muito lindo. Eu tinha um amiguinho chamado Ciro, que era um ator frustrado, como eu, na época, e ele me ajudou muito nesse estudo das coisas, sabe? Fazia com ele as cenas, ele dizia, não, fala mais simples isso, fala mais baixinho, não grita, coisa assim. E me saí realmente muito bem, porque eu me preparei muito. E depois a Cacilda, né, me empolgou, ela não beijava, ela mordia, e sabe, ela chegava, eu sempre bebia meio copo de uísque antes de começar a cena, né? Ela chegava para mim e disse, ai, como você tem hábitos saudáveis. Tinha nada mais doente que aquilo, ela achava que eram hábitos saudáveis.
Eu bebia, e aí eu me entregava, adorava fazer com ela, sabe? Eu trabalhava também com a Dercy Gonçalves, como apresentador dela, que ela tinha um programa na Globo de São Paulo, chamado Dercy de Verdade. E antes dela aparecer, eu apresentava Boa Noite para a plateia e vou trazer aqui para vocês hoje, novamente, Dercy Gonçalves. Aí ela entrava e nós batíamos um papo. Um papo que era uma tormenta, né? Porque ela mudava tudo. Uma vez eu cheguei com a mão para trás, assim, e dizia, Dercy, eu trouxe uma coisa para você, adivinha o que é? Ela ficou, me olhou com aquela cara assim e disse, olhou para a minha braguilha, disse, não, aquilo não é. É a chave do seu apartamento. Eu falei, não, antes que piore, era um buquê de flores. Eu falei, eu trouxe umas flores para você. Coitadinho, querendo ser simpático. Ela vira para mim e diz assim, eu preferia um frango assado. Você não tinha frango para trazer para mim. Desgraçada, ela derrubava a gente, sabe? Olha como ela derruba. Ela fazia de propósito, que é para fazer graça em primeiro lugar e para desapontar o ator. Ela fazia isso durante o teatro, durante a cena, tudo, sabe? O que mais? E aí, depois dos teleteatros com a Cacilda... Perdão. Aí eu fiz diversos modernos, fizemos a Rainha Elizabeth, antigo, né? Tinha um chamado A Vaidosa. Fizemos 52 peças de teatro. Fizemos uma que passa dentro de um trem, na estrada, que existe um filme dele, eu não me recordo. Não me recordo. Eu gravava, aqui tempo era videotape. Eu gravava um espetáculo já com o texto do próximo. Era uma semana depois, uma loucura. E a TV me pagava 3 mil. Não sei se eram cruzeiros, cruzados, o que era. 3 mil, era um salário que só o Hélio Souto, o grande galã, tinha. Isso na Bandeirantes. Na Bandeirantes. Aí, uma curiosidade. Depois do teleteatro Cacilda Becker, você vai para Tupi... Não, você vai fazer o Feijão e o Sonho. Sim. De Orígenes Lessa. Sim. Que é o começo da TV Cultura, foi isso? Foi. Foi logo depois da estreia da TV Cultura e o Walter Dust foi convidado para fazer o Feijão e o Sonho. Muito bonito, a mulher dele fazia o feijão e eu era o sonho. E depois dirigiu, eu fiz muito tempo TV Cultura com a Abujamra, eu fiz com ele um espetáculo, com a Dercy também, ele dirigiu muito a Dercy, um espetáculo chamado Belo Indiferente. É um espetáculo que só ela fala, o tempo todo, e eu não respondo nada. E estamos andando na rua, e eu vou meio na frente, ela atrás falando, me espera, eu preciso falar. E eu todo poser, fui embora, até chegar no lugar que nós íamos, tiro o meu capote, não dou uma palavra. Ela chora, ela ajoelha, mas olha, é impressionante. Eu chorei esse dia, fiquei super emocionado, porque ela é super dramática, você não imagina aquela cômica danada como ela é dramática. Quando ela faz drama, não quando ela faz caricatura do drama, né? Porque aí ela fala, ô Senhor, por quê? Isso é criticando, né? Mas quando ela faz para valer, ela é muito forte. E assim foi, nós fizemos diversos espetáculos, que foram para a Cultura e para Bandeirantes. Alguns foram dirigidos pelo Abujamra e outros... eu fiz também com o Chico de Assis. Lembra dele? Ele era o diretor teatral do Clube Paulistano até morrer. Ele morreu há pouco tempo e ele dirigia lá o clube. Ele dirigiu também a Dercy. Muitos espetáculos. Ela trabalhou na TV Record com ele, anos atrás. Homero, e depois que você fez o Feijão e o Sonho, você vai para Tupi fazer algumas novelas importantíssimas, como Simplesmente Maria, dirigida por Walter Avancini, As Bruxas, junto com Cláudio Correia e Castro, Natália Timber, e Hospital, junto com a saudosa e grande Glauce Rocha. Relembra um pouquinho dessas novelas para nós. Olha, eu fiz uma outra, além dessas, que foi muito agradável, foi muito gratificante, chamado A Grande Sacada também eu fiz. Mas chamado A Grande Sacada do... Como é que chama aquele autor que tinha um defeito na mão? Marcos Rey. Esse cara é uma enciclopédia, senhoras e senhores,
Francamente, é isso mesmo. Marcos Rey, um amor de pessoa também. Mas o que eu estava querendo lembrar é uma que eu fiz com a Eva Vilma, que eu fazia um grande maestro, lindo. Como é que chama? Ai, não vou me lembrar agora. Uma peça que eu fiz protagonista. E que mais? Você lembra primeiro, então, Simplesmente Maria? Simplesmente. Você lembra? Lembro, Simplesmente Maria foi um luxo também. Tinha aquela, como é que ela chama? A Maria? Ioná Magalhães, com Carlos Alberto, marido e tudo. Era linda, tinha um papel muito bonito no Simplesmente Maria. Mas você sabe que eu não me lembro muito bem da novela. Eu lembro que ela era uma costureira e ela tinha uma gamazinha por mim, era o segundo amor dela, porque o primeiro era o Carlos Alberto. E durou muito tempo essa novela, foi muito sucesso. Simplesmente Maria. E depois As Bruxas, que tinha também Odete Lara, Maria de la Costa, Natália Timber, Cláudio Correia Castro. As Bruxas foi um grande espetáculo, que durou bastante tempo. Mas eu acho que a que fez mais sucesso mesmo foi o Hospital. Hospital que tinha passagens lindas, sabe? Pessoas. Qual era o seu personagem? Era um médico diretor do hospital, que se encanta com uma enfermeira chamada Elaine Cristina. Lembra da Elaine Cristina? Sim. Foi casada com Flávio Galvão. E no hospital você fazia esse médico, né? Um médico que era responsável lá pelas grandes cirurgias e que as enfermeiras gostavam muito dele. Eu sempre fiz o papel do bonitinho, sabe? Então eu acho que eu nunca pude mostrar um temperamento artístico, porque, sabe, eu ou era marido traído ou era o galanzinho perfumado. Mas teve essa oportunidade de conviver com Glauce Rocha. Com Glauce Rocha, você tem. Fala um pouquinho da Glauce. A Glauce era uma mulher que tinha um temperamento incrível, amorosa, grande atriz, culta, e nós saímos muito juntos, éramos muito amigos, nós nos queríamos muito bem. Quando ela morreu, eu fiquei muito penalizado. Conheci também uma sobrinha dela, que era atriz, que trabalhou conosco. O que eu fiz com a Glauce? Eu fiz com a Glauce alguma coisa muito séria também, mas não vou me recordar. Rapaz, quanta coisa que eu fiz, viu? Meu Deus, se eu for lembrar tudo, dava uma existência artística aí. Ficou tudo por aí. Você que vai me resgatar. Vou resgatar. Uma coisa que é muito engraçada de pensar no finalzinho dos anos 50, talvez começo dos 60, foi a sua formatura em Direito, que você teve uma madrinha muito especial, que é Dercy Gonçalves. Então conta um pouquinho desse dia. Olha, eu tenho que falar da minha relação com a Dercy, que era uma coisa assim, mal compreendida. De um modo geral. Eu também não compreendia muito bem, porque eu tinha uma certa necessidade da presença dela. Isso depois eu procurei isso em análise e tal, e ficou mais ou menos no ar. Então é como diz o Fernando Pessoa, não procure saber por quê, se delicie, porque era uma delícia conviver com ela. Pois é, em 59, minha família veio toda de Ribeirão Preto. Teve o baile, a colação de grau. A colação de grau foi na Faculdade de São Francisco e naquele tempo usava-se uma madrinha para entregar o diploma. E eu falei para os meus pais assim, eu vou convidar. Meus pais adoravam a Dercy, mas ela para lá e eles para cá. Papai ia assistir, ele morria de rir, mas ele não queria nem falar com ela. Ela mexia com ele do palco, ele achava uma maravilha, porque era muito graciosa, era muito engraçada. Então, eu falei, olha, pai, mãe, eu vou convidar a Dercy para ser minha madrinha de Direito. Então, nós não vai. Porque a mamãe era nós não foi. Não sabia nada, era analfabeta, sabe? Nós não vai. Falei, como não vai? Por que não? Não, que vergonha! Dercy Gonçalves, lá no São Francisco, da faculdade. Eu falei, olha, se vocês não forem, foi a primeira vez que eu fui macho meu. Se vocês não forem, vocês não vão. Porque eu quero que ela seja minha madrinha. Toda oportunidade que tem de mostrar que a Dercy é uma pessoa igual ou melhor do que a gente, eu não vou perder essa oportunidade. Aí foram só meus irmãos, meus pais não foram, também não queriam ir. E lá na faculdade, eu fui com certo temor,
Porque eu também não era tão estúpido a ponto de saber do preconceito, a ponto de não saber do preconceito. De como ela era olhada, né? Como ela era olhada, que você quisesse ofender alguma mulher, você dizia, parecendo Dercy Gonçalves. A esse ponto. E nós conversávamos muito sobre análise, e ela começou a fazer análise também por meu intermédio, porque bom, ela foi toda arrumada com a roupa de cetim, o chapeuzinho de cetim, tudo verde claro, sabe? Parecia assim uma couve, todinha, pintada com joia, uma coisa em cima da outra. Eu cheguei para ela e disse, Dercy, tira um pouco disso aqui, está muito pesado, não está pesado. Ela pôs um colar em cima do outro, uma corrente de ouro com uma coisa grossa e tal. Aí ela foi tirando, encheu a bolsa e falou, tá bom assim? Falei, agora você está linda. Falei, tá bom. Quando me chamaram Rafi Kozak, com sua madrinha Dercy Gonçalves, e a moçada levantou, Dercy, porque a Dercy era... Você leu esse meu currículo, deu tempo? Sim. Porque ali eu até explico, né? Que ela era a outsider. Tudo que era a favor, ela era contra. Tem ali uma passagem da vacina BCG, que ela trocou por BNH. Porque para ela, BCG e BNH era a mesma coisa. BNH você sabe o que era, né? Sim. Ela disse que era uma porcaria, que aquilo só estava fazendo mal para as pessoas. Fujam desse BNH. Mas era o BCG que veio falsificado e, de fato, deu uma epidemia por aí. Então, que foi? Aí os estudantes começaram a louvá-la, Dercy, umas 3 vezes eles levantavam. E quando eu contei isso para Maria Adelaide, ela pôs na biografia da Dercy olha, foi uma coisa que me comoveu muito. A Dercy fazendo um dos monólogos dela, contando a vida dela, ela disse, mas teve uma pessoa que me deu a verdadeira autoestima, que foi o Homero Cossack. Muito obrigado, Homero, quero te agradecer sempre, porque aquela noite na Faculdade de Direito São Francisco, onde tem as pessoas mais pedantes do Brasil, porque ela sempre coloca um caco, né? Fui aplaudida de pé. E eu não sabia que a Maria Adelaide tinha posto isso. E eu assistindo isso. Você sabe que eu chorei, fiquei tão emocionado, né? Porque realmente eu tinha muito empenho que as pessoas vissem na Dercy a mulher que eu via. Porque ela dizia coisas fantásticas, sabe? Da forma singela dela. Ela dizia coisas muito bonitas que eu depois dizia para ela, sabe o que você está falando, Dercy? Você está dizendo isso. E fazia uma espécie de versão da ideia, sabe? Então era um amor muito grande, sabe? E com ela você fez coisas importantes também artísticas, não só nesse começo, que vocês fizeram a Dama das Camélias, que eu imagino como que foi especial, mas você fez coisas na televisão com ela, que foi Dulcinea Vai à Guerra, La Mama, e depois Fala Dercy, que você dirigiu. Comenta um pouquinho sobre esses programas, essas novelas. Bom, essas peças, como fala Dulcinea Vai à Guerra, a Dama das Camélias eu fiz também dentro do Fala Dercy. Porque o Fala Dercy, ela exigiu que eu fosse o diretor, que os outros só veem nela o escracho. E ela tinha horror disso. Quando alguém chegava para ela e dizia, Dercy, fala um palavrão aí. Ela disse, para que você quer palavrão? O que você vai fazer com palavrão, cara? Palavrão é fome, é miséria, é corrupção. E vai a merda, tá? Sempre encerrava satisfazendo a pessoa. Mas onde a gente fez bastante coisas mesmo foi no Fala Dercy, porque o Fala Dercy era dividido em 3 etapas, o programa. Primeiro era o Boa Noite dela, que era dado por mim, e aí então ela vinha e trazia uma mensagem para os jovens, para os apaixonados, para os bêbados, falava coisas muito bonitas e importantes que eu soprava para ela pelo ponto eletrônico. La Mama, eu não fiz do teatro com ela, La Mama, eu fiz para televisão, lá em Tiradentes. Nós fomos fazer o filme lá, porque é uma peça antiga, e ficamos 15 dias lá. Quem fez o galãzinho foi aquele menino que está na Record, que é jornalista, que foi namorado... César Filho. Isa, você é uma enciclopédia terrível, César Filho. Ele era mocinho, bonitão. Ele fez o filho da Mama. Eu fiz
Eu fiz o pai dele. Uma coisa que a gente não falou, e é muito bacana, foi uma outra novela na Tupi, que eu sei que te trouxe, não sei se você já conhecia ele antes, mas eu sei que se era a primeira vez, perpetuou a amizade, se não, prolongou. Cinderela 77, você, na qual era a história da Cinderela, vivida por Vanusa, e o príncipe, vivido por Ronivon. Você viveu o pai de Ronivon. E daí, uma amizade que perdura até hoje. Queria que você falasse um pouquinho sobre Cinderela 77 e sobre sua amizade com Ronivon. Fiz o pai do Ronivon, e que no final eu me transformava numa pomba. Era uma bobagem, uma besteira muito grande, mas bonitinho, uma coisa meio infantil. E o Ronivon, naquela época, ele não tinha carro, eu sempre trazia ele para casa e a gente vinha conversando e nos tornamos muito amigos, sabe? Ele é uma pessoa desejável, educado, culto. E mais recentemente você fez um filme, Chega de Saudade. Queria que você contasse um pouquinho desse filme. Chega de Saudade foi dirigido por aquela, você sabe o nome dela? Laís. Eu fui chamado para dançar, porque era um baile, né? O filme todo era um baile. E eu era um dançarino bacana, que ia toda noite lá, mas meio estúpido. Ele se vestia bem, porque tinha dinheiro e tudo, mas era um cafona. E eu sou cafona, mas eu não tenho coragem de mostrar esse meu lado cafona, entendeu? Aí eu fui fazer o teste, me esforcei pra caramba e tal. Ela até que gostou, ela disse: você não tá cafona, mas tá um homem, um cafona na sociedade. Eu falei: que bom. Mas aí eles não quiseram, chamaram o Luiz Serra. Sabe quem é o Luiz Serra? Sim, que é com a Anali, né? Com a Anali Alves, exatamente. Um amor de pessoa também, os dois. Ele veio e ele é muito esperto, ele é muito cômico, ele fez muito bem o cafona. E ela me disse: olha, eu quero você no filme de qualquer forma. Você não quer ficar no meio do povo dançando? Dance com quem você quiser. Eu quero que você esteja no baile. Eu disse: não tem problema, era barato para vir. Todo dia, fiquei 25 dias indo lá todos os dias, pondo a roupinha e dançando e tal. Mas foi muito gostoso. Encontrei muita gente lá. A Selma Egrey estava no filme. Tônia Carreiro. A Tônia estava, a Tônia fez uma ceninha. E também, você fez também, além de Chega de Saudade, você fez um filme Senhor e Senhora Martins. Maravilha. Isso eu fiz lá em Santa Catarina. Eu recebi um convite para fazer um teste. Que já sabiam que eu tinha trabalhado com a Cacilda Becker. Então, precisava de uma pessoa daquele nível, mas que fosse uma pessoa intensa e que não se incomodasse de envelhecer um pouco. Acho que eu nem preciso envelhecer, o homem tinha 70 anos. Mas, aí eu fui fazer o teste. E no teste, foi muito engraçado, porque eu disse: engraçado. Fazer teste, isso eu fazendo o teste, eu disse isso, fazer teste eu acho uma bobagem. Porque aqui eu estou tão à vontade para fazer o que eu quero, mas a hora que eu chegar lá, eu não vou fazer as coisas que estou fazendo aqui, é muito diferente. É bobagem, mas se vocês querem um teste, o que vocês querem que eu faça? Querem que eu faça isso, aquilo? Eu sei que saiu uma coisa tão espontânea, tão forte, que eles me aprovaram e me chamaram para fazer o filme. Fiz 2 filmes, A Senhora Smith, né? E que mais? E mais um outro. Senhor e a Senhora Martins. Senhor e Senhora Martins, Você lembra quem era a Senhora Martins? Eu não me lembro, era uma senhora bem idosa, também uma bela pessoa. Triste aquele filme, é passado no túmulo dela ou dele, é um encontro que eles marcam no túmulo que já estava feito para eles. Eles não tinham morrido ainda não, sabe? Mas o túmulo já estava feito. Uma coisa muito importante é o Jograis. Eu não posso deixar de falar do Jograis, porque é o seu trabalho atual e é algo que inspira as pessoas, porque a poesia é a voz da alma, então que a gente possa ser e viver de poesia. Conta pra gente essa sua vivência. Poesia é o mistério de todas as coisas, segundo diz lá o espanhol, como é que chama? Garcia Lorca. Menino danado, é Garcia Lorca mesmo. Bom, os Jograis. O Rui Afonso
foi convidado pela faculdade de ter um grupo de poesia. Ele então criou um jogral lá, éramos 15 pessoas, homens e mulheres. E eu fazia parte, o interesse que eu queria muito. Depois disso surgiram os jograis de São Paulo, fundado por ele, que se baseou na Idade Média, que existiam os jograis, os trovadores, os menestréis, né? E ele trouxe para o Brasil essa coisa dos jograis com atores profissionais que sabiam dizer, né? Que sabiam falar, não basta falar, tem que dizer, né? Atores bons, eram ele, o Rubens de Falco, o Carlos Zara e mais um do Rio de Janeiro, que eu não me lembro o nome, e aí foram sucessivamente, durante 40 anos, eles ficaram com essa programação de jograis. E ele, naturalmente, alterando os participantes, né? E por lá passaram uns 50 atores. E nos últimos 10 anos, eu fui convidado por ele. Ele disse: Homero, eu sei que você está ocupado, eu sei o que eu estava fazendo, mas você não quer me acudir, que eu preciso ir com os jograis lá para o norte. Eu digo: eu topo, se for por pouco tempo, eu topo. Mas aí eu entrei, gostei demais, não saí mais, até acabar os jograis. Então, eu me instruí muito nisso, fiquei vendo como se faz os jograis, como se dirige os jograis, e aprendi. Tanto assim que na faculdade de Direito, no Clube Atlético Paulistano, atualmente, há uns 12 anos seguidos, eu lancei lá um grupo de poesia, porque a poesia merece, né? Quem preza a cultura não pode desprezar a poesia. Então eu encontrei lá uns corajosos que toparam, né? Com muita boa vontade. Mas tem que ensaiar, que coisa chata. É chato mesmo, enquanto você não descobre a poesia, é chato. O doutor Alfredo Mesquita dizia sempre: o teatro é duro. A poesia é dura. Também é dura, porque o teatro também, quando você começa a ensaiar, é uma chatura, né? Ainda não tem aquela inspiração, não foi mordido ainda pelo texto. Não, e é profundo, né? Duro, claro. É profundo, você precisa imergir com calma e com tempo, né? Mas olha, rapaz, eu faço, sinceramente, uma análise profunda do texto. Eu procuro palavra por palavra o que quer dizer aquilo, que aparentemente não é aquilo. Mas se você pensar bem, é aquilo que traz. E aí você vai se empolgando. É maravilhoso. E para encerrar a nossa entrevista, eu queria te fazer uma pergunta. O que é a arte para você? A pergunta é muito difícil de repetir, de ser preciso. Mas eu acho que, olha, foi perguntado para um grande filósofo o que era cultura, né? Eu fazendo um paralelo entre arte e cultura. Ele diz que cultura é o que resta daquilo que se esqueceu. Eu até diria que arte é aquilo que você absorve de uma pesquisa, de um trabalho, de uma vivência. E é o aprimoramento da personalidade humana. Foi um prazer te receber aqui no nosso canal. Obrigado, e querido. Poder comemorar a sua existência. Como você é lindo. Obrigado, Neuco. Muito obrigado.